Bom dia a todos que estão aí desse lado virtual. Começo por agradecer naturalmente o convite que me foi dirigido pela organização para moderar esta sessão, no fundo para facilitar esta conversa, e agradecer também aos oradores, digamos, aos participantes deste painel e representantes das infraestruturas, de algumas infraestruturas nacionais, também em alguns casos internacionais, o João de Ferreira, o Lino Canário, Mela Andrade e Pedro Pinto, que representam, enfim, as infraestruturas que estão no programa, o Rede Nacional de Computação Avançada, o Centro Europeu de Recursos Biológicos Marinhos, o ROCIO na área das Ciências Sociais, Artes e Humanidades e o OpenAir também. Eu, enfim, fazia aqui, eu julgo que estava aqui a confirmar que estamos todos, sim, todos os participantes deste painel. Enfim, partilhava as regras do jogo para não sermos surpreendidos durante as nossas intervenções com as questões de tempo que também me foram passadas. Portanto, todos os participantes terão 10 minutos para fazer uma intervenção inicial, depois seguir-se-á um período de debate. E, enfim, alinhamos um conjunto de tópicos que partilhamos entre todos e que gostaríamos de alguma forma também de conhecer as perspectivas das infraestruturas, nomeadamente uma apresentação genérica sobre a infraestrutura em si, qual a estratégia de articulação, de alinhamento que neste momento existe, ou está a ser construída, ou está em vias de existir, entre as infraestruturas em causa e a European Open Science Cloud. Também falarmos um bocadinho deste diagnóstico, deste fosso, digamos, que ainda existe entre as nossas infraestruturas e aquilo que são os desafios suscitados pela EOSC. Os desafios emergentes, que no fundo acho que é um dos aspectos mais positivos deste fórum também, é partilharmos aquilo que são os desafios e com esta partilha podermos também crescer institucionalmente, mas também enquanto rede. E por último um desafio que eu julgo que é determinante e também o diagnóstico apresentado ainda ontem, na sequência do inquérito lançado às infraestruturas, que é como é que nós conseguimos de facto envolver as comunidades, fazer com que as comunidades se apropriem das infraestruturas e as comunidades, naturalmente as comunidades académicas e científicas que as usam, mas também a sociedade em geral que poderá beneficiar dos serviços que são disponibilizados pelas infraestruturas. Eu lançava o debate precisamente com um conjunto de dados que foram ontem apresentados e que resultam do inquérito, também um bocadinho no sentido provocatório para contribuir para a discussão que depois pedirei aos membros do painel, que é no fundo aqueles 3 ou 4 dados que nos devem deixar preocupados e ao mesmo tempo fazer com que possamos unir esforços para os resolver. Um deles que é que de facto, caindo ao nível das infraestruturas, há um desconhecimento muito grande daquilo que é a European Open Science Cloud e no fundo a existência deste fórum também é um contributo importante para conseguirmos mitigar esta dificuldade. Que 70% a 82% das infraestruturas não contribui direta ou indiretamente para o EOSC, portanto é também um dado relevante. Há ainda uma grande assimetria na distribuição dos serviços que são disponibilizados pelas áreas científicas, entre as humanidades, as físicas, etc. E uma grande discrepância, como se tem visto, entre aquilo que é as infraestruturas utilizarem e estarem correntes daquilo que são os princípios e as normas dos dados, nomeadamente as normas FAIR, mas depois haver uma discrepância entre aquilo que é o conhecimento e a aplicação teórica do FAIR, depois com aquilo que são os serviços disponibilizados ao nível dos dados. Portanto, são alguns tópicos que partilho apenas aqui em um jeito de brainstorming para iniciarmos esta discussão e poderia, seguindo a ordem que estava aqui prevista no programa, então ao João Nuno Ferreira, eu, perdoem-me, não farei as apresentações muito eloquentes sobre os participantes, porque eles são muito bem conhecidos toda a comunidade e desta rede em particular. João Nuno Ferreira é coordenador geral da FCCN, está também integrado na Rede Nacional de Computação Avançada, ao nível da sua coordenação, que é uma rede, uma infraestrutura digital horizontal que serve, digamos assim, todas as infraestruturas e toda a rede de ciência e tecnologia em Portugal. Portanto, João Nuno Ferreira, 10 minutos, eu não tenho aqui o cronómetro, este sistema de colibri ainda não permite tocar a buzina, mas vou tentando manter o controle possível, está bem? Muito obrigado, Filipe. Eu já liguei aqui o cronómetro. Muito bom dia a todos. Portanto, cabe-me a mim, depois desta excelente apresentação, dar início a esta sessão. Deixem-me só aqui partilhar o meu ecrã. Portanto, penso que já
Já estarão a ver. Sim, sim. Muito bem. Rede Nacional de Computação Avançada. Eu tentei responder, uma vez são 10 minutos, tentei ir direto aos tópicos que foram colocados pelo moderador da sessão e, portanto, começo exatamente por explicar de onde é que aparece esta Rede Nacional de Computação Avançada. É uma das infraestruturas integradas no roteiro por despacho, portanto não é uma infraestrutura nova, houve vários despachos que acrescentaram infraestruturas ao roteiro e esta foi uma delas, tendo já sido integrada o ano passado, creio que foi até do primeiro despacho dos vários que houve. Tem uma definição, já vínhamos a trabalhar na gênese desta infraestrutura há bastante tempo, porque foi uma das iniciativas bandeira do Sr. Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior e que partiu da doação de 20 bastidores por parte do Texas Advanced Computing Center para criar o Minho Advanced Computing Center como polo principal de operação destes recursos, destes 20 bastidores de computadores de computação avançada. E também existiu sempre uma grande vontade em criar uma futura rede ibérica de computação avançada, a que chamamos RICA. Portanto, a definição que está no despacho é esta que estão a ver, a Rede Nacional de Computação Avançada como parte de uma rede ibérica, portanto a parte portuguesa de uma rede que se quer ibérica e que ainda está em construção e que nos termos de memorando de entendimento que foram assinados na Cimeira Ibérica de Valladolid entre Portugal e Espanha. E tem como base este Minho Advanced Computing Center, estando neste momento os computadores alojados num data center em Ribadave. Como o Filipe disse, é uma infraestrutura digital horizontal. Eu aqui faço uma pequena distinção no roteiro da FCT, na categoria das infraestruturas digitais aparecem algumas infraestruturas, e agora até mais, que são consideradas digitais, mas que estão focadas em determinadas áreas temáticas. Nós, na unidade FCCN, não somos claramente temáticos, somos ditos horizontais, ou seja, como disse o Karel, que a Surf na Holanda fazia, que era storage, compute e a network, é exatamente isso. Nós temos a congénere da SurfNet em Portugal e é exatamente aí que nos focamos. Também depois temos os serviços identificadores e uma série de outros serviços, mas sempre numa lógica de que paramos quando deixamos de ser transversais e passamos horizontais e passamos a ser temáticos. E nós disponibilizamos recursos de computação avançada para o Sistema Nacional de Ciência e Tecnologia e também para o Sistema Português de Ensino Superior, mas geralmente os principais utilizadores são da área da ciência e da inovação. Os recursos que temos neste momento na Rede Nacional de Computação Avançada são os tais 20 bastidores, tenho aqui uma fotografia, os tais 20 bastidores doados pelo Texas Advanced Computing Center, que foram inaugurados faz agora um ano, e, portanto, estamos a falar de muito, muito pouco tempo, e está em curso a aquisição para um computador europeu de escala PETA, ou PetaScale. Isto é através de uma organização europeia, vai ser um computador cofinanciado pela Europa e por Portugal, e que irá multiplicar por mais de 20 vezes a capacidade de cálculo disponível para a comunidade. Nós, como eu digo, arrancámos há um ano, tivemos até agora a fazer a fase piloto desta infraestrutura. Temos tido algumas dificuldades técnicas de estabilização, muito poucos recursos técnicos e especializados para operar, mas temos um resultado, fizemos agora um relatório para enviar para a tutela, em que fizemos uma avaliação e temos aqui, apesar das grandes dificuldades técnicas que tivemos durante o segundo semestre do ano passado, até ali dezembro de 2019, elas foram resolvidas e o conjunto de entidades piloto tem estado num claro crescente de utilização. Portanto, já temos acumuladas cerca de 16 milhões de horas core de processamento para projetos. Agora está a terminar a fase piloto, portanto, estas entidades que se voluntariaram para serem cobaias de um sistema que muitas vezes foi muito instável, digamos, processos interrompidos e que não completavam como deve ser, tem que terminar, porque queremos agora promover, e em julho, portanto, neste mês que começa hoje, o lançamento de um primeiro concurso de computação avançada. É evidente que isto obrigou-nos a fazer regulamentos. Quem esteve atento à página de discussões públicas da FCT terá visto não só aparecer um regulamento interno
de governance da RNCA, porque queremos que seja uma rede o mais inclusiva possível e neste momento temos todas as regiões do país envolvidas neste trabalho, como também ter um novo regulamento de projetos da FCT, porque vimos que os regulamentos de projetos que existiam não se coadunavam com um regulamento de projetos para computação avançada. Portanto, foi aprovado também muito recentemente, pelo Conselho Diretivo, um regulamento de projetos de computação. Portanto, nós iremos ter calls em que não iremos entregar dinheiro aos candidatos, iremos entregar capacidade de armazenamento e horas de ciclos de CPU, digamos. E é assim que se faz em Espanha, é assim que se faz na Europa, é assim que se faz nos Estados Unidos, ter concursos competitivos para rotinas de computação. Outra forma que temos estado para trabalhar e que foi uma estreia muito, muito interessante foi a integração de pedidos de recursos de computação num concurso tradicional da FCT. E aqui tivemos esta estreia que foi o DSIPA, o Data Science and Artificial Intelligence in Public Administration, que é o que está por trás desta sigla DSIPA, que foi o concurso que foi aberto este ano para a Ciência dos Dados e Inteligência Artificial na Administração Pública, que também teve uma ênfase Covid e também, como ontem foi referido pelo João Moreira, também foi um concurso inovador ao pedirem-se pela primeira vez planos de gestão de dados e teve esta inovação. Os candidatos, além de pedirem dinheiro, poderiam pedir também recursos, portanto, na sua candidatura, também podiam ter um orçamento de computação. Aí pediam um equivalente a um valor monetário, mas que será entregue sob a forma de recursos de computação a operar nas plataformas nacionais. Portanto, isso foi uma estreia. Este concurso está ainda em avaliação, portanto não posso entrar em muitos detalhes, mas foi interessante a postura da comunidade científica. É um concurso deste tipo e as solicitações que observamos nos candidatos. Também outra atividade que a rede esteve envolvida foi na resposta a uma candidatura europeia para integrar centros de competência. Portanto, a Europa financia uma rede de centros de competências por país europeu e nós candidatámos-nos num consórcio que envolve também norte a sul do país, diversas entidades, cerca de 7 entidades coordenadas pela FCT, para durante 2 anos dispormos de equipas especializadas que ajudem quer os investigadores, quer os inovadores, e aí quando digo inovadores, incluindo empresas, a fazer a ponte com recursos especializados, fazer a ponte entre as necessidades e os recursos de computação que existem. Portanto, é uma área muito importante ter estas equipas a apoiar os investigadores e as equipas de inovação do país e a articulação europeia. É evidente que essas equipas depois poderão vir a ter um papel determinante também nas questões dos dados. Só um momento, avançar aqui com... Em termos do que é que será a estratégia de articulação e alinhamento com a EOSC, para já é uma infraestrutura muito recente, ainda funcionamos num modelo clássico de computação que eu costumo às vezes dizer que é como um canhão de carregar pela boca, portanto põe-se a carga, dispara-se e depois volta-se a pôr outra carga, dispara-se. Portanto, no fundo o que é que quer dizer? Os utilizadores põem os seus dados, depois são processados e são retirados. E a tradição em muitos centros de supercomputação é só ter armazenamento para dados vivos, não tem qualquer tipo de armazenamento para dados em repouso ou para repositórios de coleções. É evidente que isso está a mudar e há alguns centros de referência a nível mundial têm já repositórios e são valorizados por isso com coleções de dados muito relevantes, às vezes dou exemplo de coleções de altimetria, batimetria, genomas, são dados que larguíssimas comunidades precisam regularmente utilizar e esses centros já têm isso, mas ainda se observa nos centros de supercomputação muito a abordagem de projetos de curta duração, o utilizador tem a responsabilidade de trazer os dados e tem a responsabilidade de os levar e não há, digamos, o ciclo dos dados não está completado. Mas isso, como eu digo, está a mudar. Em termos da nossa articulação com a EOSC, estamos aqui um bocadinho, estamos a seguir o que está a fazer no European Science Cloud, mas a computação integra-se nestas duas organizações europeias extremamente relevantes. O EuroHPC, que é a nova organização criada para gerir estes recursos, e o PRACE, que é outra organização europeia que trabalha nestes dados. E, portanto, eles estão em estreita articulação, sobretudo o PRACE, em estreita articulação com a EOSC, e será através deles que nós iremos
com certeza receber muitas das, digamos, das guidelines para como atuar ao nível dos centros de supercomputação para ir ao encontro das orientações e dos objetivos da EOSC. Portanto, e aqui estamos um bocadinho ainda em compasso de espera, porque está também a nível europeu em fase de desenvolvimento. Estou já a acabar. Em termos de diagnóstico de gap, como eu digo, ainda não temos um conhecimento muito aprofundado, porque é uma infraestrutura muito recente. Estamos a terminar, como eu digo, o piloto, estamos a terminar agora o nosso primeiro ano, mas temos como objetivo, sem dúvida, a tentar adotar as melhores práticas e em articulação com outra infraestrutura digital horizontal de computação avançada do roteiro, que é a Associação INCD, mais focada em computação distribuída. Temos estado a articular com eles teste de soluções Geodate e também Dataverse. São duas, como digo, estamos ainda em fases de teste. Portanto, e não há ainda datas para se iniciarem pilotos, pelo menos concretas. Condições para assegurar o envolvimento efetivo das comunidades. Eu aqui baseio estas conclusões não em factos baseados em levantamentos junto à nossa comunidade, como eu digo, porque ainda estamos num processo de começarmos a abrir à comunidade, estamos em piloto com um conjunto restrito de utilizadores, mas, digamos, da minha experiência, eu diria que as condições para assegurar um envolvimento efetivo é a disponibilização de serviços, aqui pensando ao nível de centros de computação avançada, é a disponibilização de serviços que facilitem o processo de procura e obtenção de dados existentes no início dos projetos, ou seja, o investigador ir encontrar as coleções de dados relevantes que possam estar alojadas nos centros de supercomputação e depois ter uma oferta de um serviço o mais ágil e possível para que o investigador, em vez de ser forçado, como é tradicionalmente, a retirar os seus dados e a levá-los a algures, muitas vezes para o seu PC, tenha um processo facilitado de depósito o mais automatizado possível e o menos pesado e menos burocrático possível, poder fazer o depósito dos dados no fim dos seus projetos. Estamos aqui a falar essencialmente de dados gerados, não de dados sensoriais, que esses poderão ter um caminho diferente. E depois temos a questão do apoio aos utilizadores através de formações e de serviços de suporte especializados focados nos dados, e aí remeto-me àquelas equipas para as quais pensamos vir a ter recursos futuramente, e temos também aqui assim, podemos pensar em estratégias de valorização dos processos de tratamento de dados, ou seja, são aqui ideias no ar, falou-se de investir 5% no tratamento dos dados, um centro de supercomputação pode, de alguma forma, bonificar ou atribuir mais tempo de CPU, que é uma coisa que chamamos os investigadores querem muito, a quem comprovadamente der um claro apoio aos dados. Eu estou aqui a falar, isto são políticas que têm que ser definidas mais ao nível do financiador desse tempo de CPU, ou seja, ao nível da FCT ou de quem financiar, mas é algo que se pode fazer, E com isto termino. Muito obrigado. Obrigado, João Nuno. Eu, se calhar, seguiria com as apresentações e depois no final reuníamos então todas as questões, até por uma questão de gestão de tempos. Portanto, passaríamos agora, seguindo a lista, para o professor Adelino Canário, do Centro Europeu de Recursos Biológicos Marinhos, professor catedrático na Universidade do Algarve, também na Shanghai Ocean University, presidente do CCMAR e também Vice-Chair do Centro Europeu de Recursos Biológicos Marinhos, enfim, e coordenador do Nó Português, da infraestrutura portuguesa. Professor, mesmo tempo, os 10 minutos, e obrigado pela sua presença virtual. Obrigado, só estou a tentar isto. O Zoom... Eu prometo que só começo a contar o tempo a partir do momento em que começar a falar. O que eu acho é que o Zoom consome recursos aqui de computador, que é uma coisa impressionante. Olha, é preciso atribuir aí uma porcentagem da computação também da RNCA para... Eu não sei se já estão a ver, se não. Estamos sim. Okay. Obrigado. Bom dia a todos. Portanto, vou fazer uma pequena apresentação do Centro Europeu de Recursos Biológicos Marinhos, que, enfim, tem uma história já com mais de uma década e portanto, vou também tentar responder às questões que foram colocadas. Em primeiro lugar, o que é este MBRC, portanto, a sigla inglesa? É uma infraestrutura de investigação distribuída, portanto, tem aqui o mapa que mostra locais onde há
instalações, e estas instalações são essencialmente estações de biologia marinha, algumas delas com 150 anos, e a ideia que está por trás deste centro é também um bocado uma ideia que teve na origem destas estações de biologia marinha. No fim de contas é permitir que as pessoas, muitas vezes longe portanto, da água, do mar, possam aceder a recursos e fazer experiências, enfim, e buscar e arranjar organismos para poder precisamente fazer investigação. Neste momento, os membros são 9, portanto, Portugal é um dos membros fundadores, e esperamos que ainda, se calhar, este ano, vamos a ter mais 2 ou 3 membros. Qual é o objetivo? Enfim, como já fiz um pouco de referência, é promover e realizar, enfim, novas trabalhos científicas, aprofundar conhecimento sobre organismos e ecossistemas marinhos, promover o uso de modelos experimentais, estes modelos experimentais são, portanto, organismos, na ciência e elevar o perfil das ciências biológicas marinhas, promover a utilização sustentável de recursos biológicos marinhos e também promover a bioeconomia azul. Por exemplo, temos algum esforço, sobretudo na área da biotecnologia marinha e aquacultura, mas enfim, outras áreas, e em geral, dar apoio à economia, porque, portanto, como eu referi, é uma infraestrutura distribuída, muitas vezes estas estações em regiões, do ponto de vista económico, que então, são um bocado longe dos grandes centros, e, portanto, acabam por ter, estes institutos acabam por ter um papel muito importante na economia local também. O MBRC Portugal tem 4 parceiros, além do CCMAR, há a ACOL, que é uma coleção de microalgas na Universidade de Coimbra, o CIMAR, no Estado do Porto, e o IMAR, nos Açores. Portanto, nós somos os parceiros e, portanto, com isto oferecemos o quê? Oferecemos acesso a ecossistemas vários, desde fontes hidrotermais, a Ria Formosa e toda a costa portuguesa, evidentemente. Apoio em termos de mergulho científico, portanto, pessoas que querem fazer experiências debaixo da água ou recolher organismos, locais para manter esses organismos, enfim, umas milhares de estirpes de microalgas, fungos e cianobactérias que nós podemos enviar para quem as pedir, apoio laboratorial, evidentemente, quando recebemos pessoas, e também plataformas tecnológicas, por exemplo, instrumentos, espectrómetros de massa, NMR, microscópios avançados, etc., para todos os estudos. E também, evidentemente, apoio bioinformático, sobretudo relacionado com a sequenciação, também temos esse apoio, e dessa forma também interatuamos com outras infraestruturas portuguesas, dei o exemplo também da Fundação para a Computação, também temos de dar alguns contactos e temos de colaborar. Qual é a relação com a EOSC? Portanto, o MBRC tenta ou pretende integrar dados derivados do mar com outros dados de ciência da vida, fazer crescer os Big Data em biologia, facilitar a interoperabilidade de dados e investigação interdisciplinar nas ciências da vida, mas também com as ciências ambientais e físicas, por meio de colaborações com os clusters. Aliás, isto que eu estou aqui a dizer já se ouviu hoje, né? Portanto, é o tipo é o que nos interessa também. Permitir investigações inovadoras através de combinações de dados, isto é uma coisa muito interessante também. Capacidade dos utilizadores, capacitar os utilizadores através do acesso a uma gama mais ampla de dados, democratizar a ciência, portanto, dar acesso igual a todos, sejam eles grandes ou pequenos, isto também foi referido ainda hoje, e melhorar a capacidade, portanto, de descoberta de dados. De facto, as ciências do mar têm uma capacidade de geração enorme de dados, portanto, o EOSC é bastante. Especificamente relacionado com o MBRC português, é claro que nós temos, através do ERIC, estamos envolvidos no EOSC Live e, portanto, contribuímos inclusivamente para vários aspectos, nomeadamente ao nível de desenvolvimento de políticas, padrões, etc. Pretendemos fazer a integração, portanto, dos dados institucionais do MBRC na própria EOSC. Em Portugal, nós lideramos na EOSC Live
um use case em estreita colaboração com a UNBRC França e Bélgica, e o que temos como, digamos, prioridades são, por um lado, a educação. Há bocado foi referido precisamente esta questão das pessoas não conhecerem, não saberem o que são dados FAIR e tudo isso, e, portanto, também, mais uma vez, com a Biodata, por exemplo, que foi feita recentemente um seminário que nós divulgámos, a facilitação, portanto, a hospedagem de portais de dados. Nós temos aqui alguns portais, Marine Forest, que tem a ver com macroalgas marinhas, florestas de algas, e outros portais, e inclusivamente desenvolvimento de repositórios. Há também um iniciar que tem a ver com as fanelas orgânicas marinhas e, portanto, o armazenamento de fenótipos deste tipo de plantas marinhas. Diagnóstico de lacunas, ora, basicamente, vou repetir um bocado o que já foi dito: falta de conhecimento sobre o que é a OSC, alguma confusão sobre a responsabilidade dos investigadores em publicar dados financiados publicamente. Muitos investigadores não sabem gerir efetivamente os dados dos projetos, portanto, não sabem o que é um plano de gestão de dados, controle de autoridade, muitas vezes não existe, como é que tornar os dados FAIR, como publicar os dados, e, evidentemente, a validação de dados compatíveis com FAIR. Basicamente, os dados devem ser armazenados e catalogados internacionalmente, mas muitas vezes não existem repositórios para dados específicos em cada domínio. Embora, de facto, nós, para dados marinhos, pelo menos para algumas áreas, neste momento, se calhar, a maior parte, já temos repositórios, mas muitas vezes não acontece em determinados domínios. Desafios: a quantidade e a complexidade dos dados requerem sistemas de dados e workflows especializados que sejam fáceis de usar e que sejam capazes de lidar com a complexidade dos use cases, que possam conectar-se à EOSC e que possam funcionar com várias disciplinas científicas. São enormes quantidades de dados que requerem armazenamento redundante, e, portanto, este armazenamento deve ser feito institucionalmente e em repositórios internacionais. Portanto, temos aqui este problema de crescente quantidade de dados, tinha foi referido há bocadinho. Necessidade de financiamento estratégico, possivelmente através do Elixir, ou já foi referido outras ideias, em vez de fundos ad hoc, que nós temos dado constantemente a procurar nos projetos para conseguir precisamente armazenar e manter estas infraestruturas. Condições para o envolvimento das comunidades. Portanto, no caso das comunidades de utilizadores, é a necessidade de oferecer maneiras fáceis de encontrar os dados e ser capaz de selecionar, combinar, empacotar esses dados e direcioná-los para e a partir de serviços e ambientes de software. Ou seja, esta movimentação de dados de uma forma bastante, digamos, fácil é essencial para os utilizadores, porque nem todos eles têm, digamos, conhecimentos aprofundados para poder utilizar certas rotinas, etc. Para os providenciadores, a necessidade de garantir conformidade de FAIR ao nível de conteúdo e ao nível da máquina, portanto, esta tem a ver com compatibilidades, interoperabilidade, a necessidade de acordo sobre standards, sobre como lidar com a privacidade, a segurança, etc., enquanto permitindo as diferenças inerentes entre as comunidades, portanto, esta compatibilidade. E para ambos, a necessidade de disponibilizar aos utilizadores e providenciadores catálogos de dados, sistemas de dados, workflows, publicações amigáveis e a necessidade de as ligar entre si para que possam fluir de um para o outro. Portanto, este fluir de uma forma transparente é um aspecto importante, até para que as pessoas se interessem por isto. E com isto, digo tudo. Obrigado. Muito obrigado, professor. Obrigado pela apresentação. Eu vou juntando aqui alguns tópicos para depois no final também suscitar aqui alguns comentários da parte dos participantes. Passamos então para a professora Amélia Andrade, coordenadora representante aqui neste Fórum da Infraestrutura Rossio, nas Ciências Sociais, Artes e Humanidades, professora catedrática da Faculdade de Ciências Sociais Humanas da Universidade Nova de Lisboa, e lidera o Rossio, que é de facto uma infraestrutura com um consórcio bastante alargado na área das humanidades, das entidades culturais, etc. E passava então a palavra aqui à professora Amélia Andrade também para 10 minutos.
Muito obrigada. Eu começaria por agradecer este convite e só um momento. Por agradecer o convite, por saudar todos os companheiros de mesa e também toda a assistência. A infraestrutura Rossio começou sobretudo em 2013 a partir de uma ideia da professora Maria Fernanda Rolo, que conduziu o processo de inserção através de uma prova de maturidade do Rossio no roteiro nacional de infraestruturas. O Rossio pretende ser sobretudo, e daí até a escolha da palavra Rossio para acrónimo desta infraestrutura, pretende constituir-se como uma área, como algo de agregador no âmbito das ciências sociais e humanas, que possa servir como um elemento de ligação entre as instituições de cultura e a academia, com investigadores, professores de vários graus de ensino, estudantes também de vários graus de ensino e a população em geral. Quer se trate de setores que necessitam de mais ferramentas e conteúdos para o seu trabalho, e enumeraria o turismo ou os setores culturais, mas também pretendemos que o Rossio venha a constituir-se como um instrumento de manutenção de contacto da diáspora portuguesa com a sua cultura e também como um facilitador do acesso dos PALOPs à sua memória, que ainda permanece nos arquivos portugueses, ou ao conhecimento produzido a partir deles. O Rossio, portanto, candidatou-se a financiamento em 2016, mas por circunstâncias várias apenas iniciou a sua atividade, ao contrário da infraestrutura atual, nós conhecemos apenas em dezembro de 2018. O Rossio também é o representante português no DAR-IA, naquilo que é uma configuração que pretendemos dar de inserção em redes europeias com os mesmos objetivos. O consórcio Rossio, como o Dr. Filipe Silva acentuou, é um vasto consórcio que alia instituições de cultura provenientes de dois ministérios diferentes, o Ministério da Cultura e o Ministério da Ciência e Ensino Superior, uma Câmara Municipal, uma instituição privada, e beneficia também de uma ligação à própria FCCN através do arquivo.pt. É, portanto, um consórcio que reúne uma universidade com uma dinâmica de investigação muito clara, através das suas 15 unidades de investigação, mas também instituições que, embora sediadas em Lisboa, têm uma ampla diversidade de conteúdos e também têm aquilo que podemos chamar de, em grande medida, uma dimensão nacional, visto serem repositório da memória nacional em alguns destes campos. O Rossio pretende vir a ser uma infraestrutura capaz de disponibilizar 4 tipos de serviços diferentes. Pesquisa simples e avançada, que poderá ser útil e aberta, será aberta a todo o público em geral, mas também um ambiente virtual de investigação mais vocacionado para investigadores e académicos. Depois teremos também, ou pretendemos também, disponibilizar exposições e coleções digitais a partir dos nossos conteúdos, que possam ser instrumentos de trabalho e elementos de divulgação dos próprios conteúdos dos parceiros do Rossio. E também pretendemos vir a desenvolver uma componente de ações de formação, não só realizadas pela infraestrutura, mas também com alguns dos nossos parceiros, que estamos já a começar a desenvolver um programa com esse objetivo. O Rossio é fundamentalmente, ou pretende fundamentalmente, disponibilizar tudo isto em acesso aberto e pretende certificar, conferir uma certificação de qualidade a toda esta informação que vai ser disponibilizada, bem como aos metadados que a associam. Neste momento estamos também a desenvolver com os nossos parceiros uma série de tarefas
para virmos a constituir um tesauros associado ao Rossio, que pensamos que poderá vir a ter grande utilidade, não apenas para os participantes, mas também para outras instituições de cultura. O Rossio pretende também aproximar-se e estar em linha com o European Open Science Cloud. Na verdade, nós temos parceiros que já aí estão e também pretendemos ser um futuro contribuidor. Na verdade, nós queremos nos reger pelos princípios FAIR e conseguimos, inclusive, que algumas dessas instituições que pertencem ao consórcio passassem a incluir um leque significativo dos seus conteúdos nos princípios FAIR. E é esse o grande trabalho que temos estado a desenvolver, porque, como compreendem, com o consórcio que temos, nós temos uma diversidade muito acentuada de tipologias de conteúdos. Nós temos desde um pergaminho medieval a um filme. Temos desde um documentário, uma gravação, um quadro, uma pintura, uma diversidade enorme de conteúdos. Nesse sentido, queria também salientar algumas das nossas dificuldades e aquelas que temos vindo a sentir como infraestrutura. Sem dúvida, temos limitações geradas pelo próprio enquadramento legislativo das infraestruturas e é um lamento, mas não posso deixar de o apresentar, do espartilhamento das regras de financiamento das infraestruturas, tem gerado algumas dificuldades. A dificuldade também que temos tido na contratação de informáticos que nos permitam desenvolver a nossa infraestrutura e a já referida complexidade dos dados, que tem sido um enorme desafio para este consórcio e para esta infraestrutura. Também no nosso caso, os direitos de autor são outro desafio que nos vai implicar muita reflexão, muita discussão interna e possivelmente muita coordenação também com os organismos de tutela desses mesmos espólios, uma vez que se coloca para alguns dados de certa natureza o problema dos direitos de autor. Temos também muito presentes os problemas que se nos colocam para a curadoria futura dos conteúdos que vão estar disponibilizados na infraestrutura Rossio, sobretudo porque temos uma dificuldade clara de contratação de técnicos competentes especializados para essa mesma gestão de dados e também porque tem sido uma tarefa difícil e talvez um pouco lenta, mais lenta do que gostaríamos, a sensibilização dos investigadores para os princípios do EOSC e também a sua dificuldade em compreender os processos de divulgação dos seus dados, daquilo que resulta do seu trabalho de investigação. Nesse aspecto, até digamos que os nossos parceiros, as instituições de cultura, têm estado muito mais abertas, digamos, a esse novo olhar, esse novo pensar sobre a disponibilização de dados online. O Rossio pretende também incentivar a sua ligação à comunidade, não só através da procura do alargamento dos seus content providers, que estamos em diligências e esperamos que venha permitir alargar o âmbito da infraestrutura, mas também ações de formação presenciais e online. Queríamos avançar com formações em coordenação com a plataforma NOW e também porque estamos a desenvolver focus groups que teriam o papel de nos ajudar na definição não só por exemplo, dos conteúdos das exposições, das coleções e mesmo nas ações de formação.
O Rossio também vai ter que desenvolver uma estratégia de comunicação, de divulgação da própria infraestrutura, em parceria com todos os membros do seu consórcio. E penso que estive dentro do tempo e desde já agradeço a vossa atenção, deixando-vos aqui a indicação do site do Rossio e do Twitter do Rossio, de onde podem obter mais informações. Muito obrigada. Muito obrigado, professora. Perfeitamente dentro de tempo, 5 segundos ainda tenho à sua disposição. Não temos aqui a possibilidade de ter as palmas virtuais, mas vimos aqui todos os participantes que fizeram a sua intervenção até agora. Passamos então para a última intervenção deste painel, a cabo de Pedro Príncipe, que todos conhecem bem, também organizador deste fórum. Digamos que é o ponta de lança, um dos pontas de lança da equipa de Ciência Aberta da Universidade do Minho, e apresentando-nos cá hoje a infraestrutura bem conhecida da comunidade académica, também pela sua transversalidade, o OpenAir. Pedro, também 10 minutos. Ok, muito obrigado, Filipe. E, portanto, eu venho então apresentar a infraestrutura OpenAir. Não é uma infraestrutura disciplinar ou temática, é uma infraestrutura transversal, agregadora de diferentes tipos de outputs, de resultados científicos, de diferentes áreas disciplinares e de diferentes tipos. Falamos de um sistema que agrega outputs desde publicações, a software, a dados e apoia a prática da ciência aberta na Europa. Portanto, é a infraestrutura de ciência aberta para a investigação na Europa. E está precisamente a implementar a ciência aberta na Europa e a implementar a European Open Science Cloud. Será um service provider da European Open Science Cloud. Os seus serviços, as suas ferramentas são, portanto, um resultado, são resultados do projeto e são, em si, parte da European Open Science Cloud. E eu tentarei aqui explicar um pouco como é que a infraestrutura se organiza, que tipo de serviços, como é que opera aqui nos próximos minutos. Tentando sempre também dar algumas informações práticas. Vou apresentar um pouco como é que é a organização da infraestrutura, mas gostava que ficassem com uma ideia que existem coisas reais, que existe uma infraestrutura, que se agregam dados, que se produzem serviços, que faz formação. Gostava de mostrar também, fazer este misto nestes minutos agora. Portanto, é a infraestrutura então que aplica a ciência aberta no espaço da União Europeia e ela resulta de um conjunto de projetos de diferentes fases de construção do OpenAir e foram sempre muito orientadas a servir a Comissão Europeia para as políticas e para os planos que tinha para o Open Access e a Open Science. Portanto, tudo começou com um piloto para o Open Access em 2007 e surgiu então o OpenAir para servir a implementação dessas políticas. A política da Comissão Europeia foi-se desenvolvendo ao longo destes últimos anos, de mais de uma década, e o OpenAir sempre esteve presente, servindo diferentes fases da implementação das políticas da Comissão Europeia. Enquanto tudo era um piloto, enquanto havia recomendações, o OpenAir apoiou com implementação prática, com estudos, e depois, quando as regras começaram a ser requisitos formais, como a partir de 2003 para o acesso aberto às publicações e a partir de 2017 para o Open Research Data, o OpenAir implementou serviços técnicos e serviços com apoio humano para fazer capacitação. E, portanto, houve aqui diferentes fases, OpenAir, OpenAir Plus, OpenAir 2020 e OpenAir Advanced. Agora foram 4 fases de projetos que operaram e que construíram a infraestrutura que existe agora para ser parte integrante da European Open Science Cloud. E, portanto, só destacava aqui também que, a acompanhar todo este processo, a política no espaço europeu para a ciência aberta foi cada vez ficando mais mandatória e mais, by default, orientada a práticas de ciência aberta. São 3 pilares fundamentais da nossa ação: políticas, serviços e formação. Oferecer ferramentas,
procurar alinhar políticas e implementar as políticas da Comissão Europeia e alinhar com políticas a nível nacional, e depois também fazer capacitação, portanto, tentar sincronizar infraestruturas, alinhar políticas e dar capacitação. E atuamos em diferentes níveis. Portanto, nacional, temos National Open Access Desks a intervir, ao nível disciplinar, interatuando com Research Infrastructures, e ao nível global, procuramos que os nossos standards de metadados, de interoperabilidade, sejam globais, nos sirvamos de standards globais, mas também possamos influenciar e tornar os nossos standards, como as guidelines que temos para os metadados, que sejam elas próprias globais e não só à escala regional europeia. Ao nível do Open Access, da intervenção nacional, tentamos sempre trabalhar nestas três dimensões: capacitação, política e infraestruturas, e temos o National Open Access Desk, que é sediado na Universidade do Minho e tenta fazer a sua ação em diferentes áreas. Temos várias intervenções, participamos também ativamente em procurar desenvolver a comunidade, como participar ativamente neste fórum, ou como um MOOC que fizemos de gestão de dados de investigação, ou como outras ações que fazemos de webinars, etc. E tentar sempre também trazer o nosso know-how para as questões da política, das infraestruturas. Temos uma infraestrutura, fica o slide para verem depois, não quero aqui mostrar, só queria destacar que o OpenAIRE, na sua infraestrutura, agrega conteúdos de diferentes providers, de diferentes fontes de informação, quer seja de publicações científicas e académicas, quer seja de dados, agrega-as numa infraestrutura contra as suas guidelines, tem um serviço de limpeza, de validação, de harvesting, de duplicação de publicações, e depois constrói aqui quase um CRIS europeu, um Current Research Information System a nível europeu, para servir diferentes tipos de serviços. E o que é importante destacar aqui, para mostrar este diagrama aqui, é que todos os repositórios de publicações científicas e uma grande maioria das publicações das revistas de acesso aberto sediadas em Portugal estão presentes na infraestrutura OpenAIRE, e queremos que todos os desenvolvimentos que sejam feitos ao nível de sistemas, de repositórios, de data archives, que visam o acesso, que visam a visibilidade dos outputs científicos, estejam completamente alinhados com o OpenAIRE e presentes no OpenAIRE, que depois é também a ferramenta para a monitorização da compliance do financiador dos diferentes programas de financiamento da Comissão Europeia, mais focado, claro, na ciência e inovação, como é o Horizonte 2020. A parte visível desta infraestrutura é o nosso serviço de Discovery, explore.openair.eu, onde atualmente estão mais de 41 milhões de publicações em acesso aberto disponíveis, quase 1 milhão de research datasets disponíveis, mas podem também explorar o que nós estamos a desenvolver em beta e que muito brevemente estará disponível, com mais de 122 milhões de publicações, 13 milhões de datasets disponíveis. Portanto, é já uma infraestrutura muito robusta, não tem todo o conteúdo, mas já tem conteúdo muito relevante e em acesso aberto, e são os caminhos, são os passos certos de um esforço de comunidade para desenvolver a ciência aberta. Falamos sempre de uma infraestrutura ao nível da agregação de resultados, ao nível da visibilidade e impacto dos resultados, não é uma infraestrutura que serve componente de computação ou componente de storage. Isso é um trabalho de outras infraestruturas, não é a do OpenAIRE. E uma parte que é uma parte de back-end, mas é um serviço muito importante, que é muito importante para alinharmos com infraestruturas e com desenvolvimentos nacionais, é o nosso OpenAIRE Research Graph. Portanto, nós, ao agregarmos este conteúdo todo de diferentes providers, construímos um conjunto de ligações semânticas, enriquecemos este conteúdo por test mining e, portanto, estamos em condições de oferecer a diferentes players da European Open Science Cloud e à European Open Science Cloud em si, um Research Graph que é muito importante para construirmos a ciência aberta. Poderemos depois saber mais sobre este Research Graph. Para terminar, componente mais prática, em cima e como resultado deste Research Graph, toda esta agregação, existem serviços que servem diferentes stakeholders, diferentes tipos de uso e de cenários de uso, desde o Discovery Service, Explore, onde se acede
aos resultados em si que estão presentes na nossa infraestrutura, serviços para developers com APIs para usarem lista de projetos de diferentes financiadores que estão no espaço de informação OpenAir, serviços de brokering e de enriquecimento de metadados para quem é gestor de repositórios, serviços de ligar resultados e produtos científicos para as comunidades e para as research communities, como é exemplo o Connect, e o Monitor, que é o serviço para financiadores que serve o impacto e a monitorização nos resultados. Serviços práticos também ao nível dos dados de investigação, como é o Argus para planos de gestão de dados, como é o Amnésia para a anonimização de dados, ou como é o Zenodo para quem não tem um repositório de dados, poder usar o Zenodo para depositar dados. E depois, para terminar, serviços de capacitação, portanto, no OpenAir, quer a partir da Universidade do Minho, como National Open Access Desk, quer o OpenAir como um todo, existem vários guias, várias ações de formação, webinars, cursos, que fazemos em diferentes áreas também, particularmente na questão do Fair Data e da gestão de dados de investigação. Notas finais que talvez possamos discutir depois, também aqui para responder aos desafios do Filipe, mas usava só 10 segundos, Filipe. O que é mais importante, depois podemos destacar os vários, eu destacaria 2, assegurar interoperabilidade nas infraestruturas, estamos num fórum sobre infraestruturas, procurem que todos os serviços, que todos os data archives, que todos os repositórios que são desenvolvidos são interoperáveis com o standard, são interoperáveis com o OpenAir, e depois, muito importante, que quer a partir das research communities, das research infrastructures, quer a partir das instituições, o papel do suporte à gestão de dados seja fortalecido e, portanto, haja aqui também um trabalho de capacitação para Fair Data Science, que é muito importante, a diferentes níveis, nas comunidades, mas também nas instituições. Muito obrigado. Obrigado, Pedro. Abrimos então agora este espaço, este período que é bastante alargado para perguntas, para debate. Portanto, seguimos o mesmo método da sessão anterior e do dia anterior. Coloquem, por favor, as questões aí no serviço Q&A que está julgo na parte inferior do Zoom, e vamos distribuindo depois aqui as questões pelos participantes. Enquanto não as colocam, eu se calhar abriria aqui com uma ou duas, sobretudo natureza mais transversal, portanto dirigida a todos os membros deste painel, porque acho que há aqui um conjunto de tópicos que foram evidenciados ainda com objetivos diferentes nas várias intervenções e que dizem essencialmente respeito às formas de ligação ao EOSC, não é? Quais as configurações organizacionais, mais formais, menos formais, que de alguma forma se perspectivam nas vossas áreas de intervenção, nas vossas infraestruturas, nas vossas redes, e vemos várias. Vemos aqui, digamos que o modelo em torno de um cluster que tem sido, aliás, o privilegiado ao nível da Comissão Europeia, até pelos financiamentos que foram lançados em 2018 e que se criaram os 5, 6 clusters ligados ao EOSC, que temos na área do Life EOSC, que temos na área das humanidades o SHOC, o Social Science Open Cloud Initiative, acho que é esse o nome, enfim, que federa as várias infraestruturas europeias no âmbito do ESFRI. Temos outras redes que estão a dar os primeiros passos e que estão muito ainda ao nível de redes mais transnacionais, mas não tanto tematizadas. Enfim, pedir-vos aqui um bocadinho, se calhar a cada uma breve intervenção, quais são os modelos possíveis, quais são os modelos que poderão fazer mais sentido nas vossas áreas de atuação, digamos assim, de ligação com a European Open Science Cloud. E desculpem, para aquelas, julgo que até o professor Lino Canário falou no cluster que existe na sua área, enfim, também um bocadinho quais são as mais-valias, as vantagens neste momento que se fazem sentir da existência desse cluster e da participação das nossas infraestruturas nesse mesmo cluster. Bom, o cluster, portanto, no nosso caso, o cluster que temos interpelado é precisamente das Life Sciences. E devo dizer que o MBRC, quando foi aprovado pelo ESFRI, foi aprovado pelo Working Group das Biomédicas. No entanto, também tem uma grande afinidade com a parte, digamos, ambiental.
eu penso que nós basicamente somos bastante multidisciplinares e portanto, eventualmente poderemos ter enfim, outras afinidades com outros clusters que não o live só. No entanto, este é por uma questão de proximidade e fundamentalmente, como eu me referi, o nosso interesse tem muito a ver com a interoperabilidade dos dados, a possibilidade de, uma coisa que foi já mencionada logo esta manhã, foi esta questão de dados de natureza muito diferente, dados ambientais, dados de sequências, por exemplo, portanto, e isto é uma coisa que nos interessa bastante, como é que ligar dados de natureza muito diferente, de modo a que eles possam se relacionar e, portanto, quando as pessoas fazem a pesquisa, possam exatamente ter acesso àquilo que necessitam. Portanto, fundamentalmente, enfim, acho que é isto. É claro que há outros aspectos, mas a questão dos dados é sempre uma questão que nunca vai deixar de ser importante, não só porque eles aumentam exponencialmente e depois temos o problema não só do armazenamento, mas também de os poder utilizar. E daí que nós estamos bastante empenhados. Depois, enfim, depois há a questão é como é que manter tudo isto, não é? Porque já foi agora mesmo mencionado aqui pela Amélia os problemas dos financiamentos, não é? Isto enfim, eu posso dizer pessoalmente, não é? Vou falar em termos pessoais, porque sou diretor do CCMAR, ao mesmo tempo que estou nas infraestruturas, nós temos aqui neste momento, atingimos basicamente estamos à beira de um abismo, não é? Como diretor do CCMAR, nós tivemos uma redução de 60% do nosso financiamento, relativamente ao anterior. Portanto, tínhamos excelente também anteriormente, agora demos 60% menos dinheiro. Portanto, a nossa capacidade, digamos, de flexibilidade para gerir algum financiamento foi largamente diminuída. E, como sabem, no roteiro, atingimos agora o final do financiamento e nós estamos no Algarve ainda por cima, e no Algarve os fundos estruturais são praticamente inexistentes, né, tal como em Lisboa. E, portanto, temos aqui um problema, sinceramente, que eu espero que se resolva, mas que só para demonstrar que esta constante instabilidade de financiamento é um problema bastante grande. É claro que enfim, eu penso que há uma parte significativa do investimento que deveria ser, de facto, atribuído a entidades mais que têm no seu core mais tratar desses aspectos. Na minha apresentação referi a LICSIR, porque quem está mais relacionado também com dados biológicos, não é? Mas é um problema, há aqui uma falta de articulação, de organização, e também de interesse. Eu penso que, aliás, digamos, o Ministério criar infraestruturas, digamos, por despacho, mas depois deixar tudo o resto enfim, ficar cada um pelo seu lado. Evidentemente que nós podemos auto-organizar, mas é limitada essa capacidade quando não há uma resposta por parte da FCT e do Ministério. Eu penso que este é um grande problema. As infraestruturas do roteiro juntaram-se várias vezes, fizeram digamos, pedidos, procuraram saber um pouco como é que o horizonte seria, não é? Como é que seriam os próximos anos, e não tivemos resposta. Eu posso dizer que tive há mais ou menos, há quase um ano atrás, reuniões do próprio Ministério a propósito deste assunto, e não houve resposta, basicamente. Portanto, neste momento a situação é muito, muito negra e, portanto, estamos aqui a falar coisas muito interessantes, mas pode acontecer que daqui a 3 meses, simplesmente, acabe. Bem, passava a palavra mais a um orador que queira comentar ou contribuir para este tópico. Eu posso só referir aquilo brevemente que, como eu referi, a problemática dos dados para as infraestruturas horizontais é um bocadinho diferente, porque tipicamente elas nunca são donas dos dados que processam nos seus recursos.
podem ajudar, podem ter soluções. Quando eu me referi também o repositório que estamos a desenvolver e a fazer a experimentação, é ter uma ajuda, mas vai ser, digamos, eu antevejo que será sempre um repositório com coleções muito pouco relacionadas entre si, mas poderá ser útil para certas classes de equipas de investigação, mas eu até anteciparia que o mais natural será que os dados sejam depois recolhidos e retirados das plataformas de computação e sejam introduzidos em repositórios setoriais de outras infraestruturas ou institucionais, e que aí se calhar até o local melhor para estarem, para acrescentarem a massa crítica de dados que já possam existir nesses locais. Como eu vejo isto evoluir, eu acho que temos aqui que avançar, pegando nas palavras do professor Adelino Canário, acho que ainda há um caminho que tem que ser percorrido a nível das entidades nacionais. Da parte da nossa unidade tentaremos ajudar no que for preciso. Ao nível do roteiro, concordo com muito do que referiu, ao nível do roteiro e da sua sustentabilidade. E também dentro das organizações, foi aqui referido pelo Karel a questão dos tais 5%, ele disse que no caso dele até era só 3%, mas também acho que tem que haver uma mini revolução dentro das unidades de investigação, das infraestruturas, no sentido em que do orçamento que forem tendo disponível, dedicarem mesmo uma parte, os tais 3% a 5%, a recursos dedicados ao tratamento dos dados. Algumas já o fazem, mas muitas outras ainda não o farão. E eu acho que essa é a questão fundamental, é ter essa alocação de recursos para que depois se possa investir em informação, e temos as tais redes, temos também o caso holandês, 1000 stewards de dados, não estamos nesse nível, creio eu, ainda em Portugal, mas esse é o caminho, portanto, é o caminho, e acho que tem que ser por aí. Bem, mais alguém queira contribuir para este tópico? Senão avançávamos então para as questões que foram colocadas, essencialmente 2 comentários, um comentário e uma questão. A primeira do Mário David, LIP, um comentário referindo que a solução de ODAT, chamada de B2Share, está já operacional para testes no INCD, portanto é aqui um aviso à navegação que podem já utilizar esta ferramenta. E a segunda, Cristina Ribeiro, dirigida ao Pedro Príncipe, se o Pedro poderá de alguma forma referir casos de uso concretos dos serviços do Open Air para uma infraestrutura, enfim, também para dar aqui alguns exemplos para a comunidade que está aqui que está a assistir a esta sessão. Respondo? Sim. Okay. Sim, muito obrigado, Cristina, pela referência e pela sugestão. Eu também depois tentei mostrar aqui algumas coisas mais práticas do lado do Open Air, para não ser só a parte teórica da infraestrutura, porque é uma infraestrutura que tem mesmo serviços em produção, outras coisas em beta, mas serviços em produção reais a serem usados. Realmente não é uma infraestrutura do roteiro, nós podemos dizer que o RECAP, não é o Open Air português, não é? E talvez fizesse sentido também serem infraestruturas de roteiro, infraestruturas de comunicação, informação científica, mas não tenho opinião forte sobre isso. O Open Air tem vários serviços a diferentes níveis e diferentes casos de uso. Vamos aqui tentar dar 3 exemplos ou 4 rapidamente. Por exemplo, para projetos de investigação, projetos em si, que serve muito os projetos do Horizonte 2020, ou que serviu o FP7, ou que serve os projetos da FCT, por exemplo. Todos os projetos da FCT, excepto os mais recentes e por questões de interoperabilidade com os sistemas da FCT, mas que serão resolvidas muito brevemente, estão todos presentes na infraestrutura Open Air. Portanto, quer dizer que os outputs desses projetos podem estar todos agregados dentro do Open Air. Portanto, logo um caso de uso é este, portanto, é eu ter uma landing page para um projeto e ter os outputs desse projeto todos agregados, o que é interessante do ponto de vista de visibilidade e de impacto. E depois isto tem outros resultados, por exemplo, se quiserem usar o Zenodo
para depositar dados. Os próprios projetos da FCT também estão no Zenodo, no processo de upload, podem ser identificados como outputs da FCT. Portanto, um caso de uso ao nível dos projetos. O caso de uso ao nível dos repositórios, por exemplo, o facto do OpenAIRE agregar estes conteúdos de todos os diferentes repositórios, tem um serviço que chamamos Broker, Open Access Broker, que é, cedendo ao serviço Provide, os gestores de repositórios podem ver enriquecimentos de metadados. Nós podemos sugerir enriquecimento de metadados para os repositórios, porque agregamos os mesmos metadados ou mais metadados de outros service providers e, portanto, podemos depois devolver de volta mais conteúdos com base noutros recursos ou com base em test mining. Para as comunidades de investigação, este é um serviço mais novo e mais beta, mas eu depois partilho aqui o link com 2 ou 3 exemplos. Fizemos aliás o link do último bom exemplo, que é o resultado de um serviço que é o Connect, é o OpenAIRE Connect, e a ideia é mesmo servir comunidades de investigação, muitas das que temos aqui presentes. Já existem pilotos com infraestruturas europeias que muitos de vocês conhecem, com o Clarin, com o Daria, com o Elixir, mas o Elixir nó grego, que é tentar, como o próprio nome indica, do Connect, agregar diferentes resultados, diferentes projetos, diferentes providers de dados e oferecer um serviço onde está tudo junto daquela comunidade específica. Nós temos um serviço beta para o Covid. Todos os resultados que estão visíveis no OpenAIRE estão relacionados com o Covid, estão presentes nesse Connect Covid. Eu vou partilhar aqui o link. É mais um caso de uso, um exemplo que serve comunidades de investigadores. Dei aqui 3 níveis diferentes: projetos, providers e comunidades de investigadores de diferentes serviços. A parte de outras coisas, portanto, todo o training pode ser embebido nas infraestruturas. Portanto, nós fazemos muitas ações, somos convidados para muitas ações em diferentes, ao nível institucional, ao nível de comunidades, que podemos contribuir para a capacitação dos investigadores. Obrigado, Pedro. Temos aqui uma... João, sim. Sim, só porque a Cristina Ribeiro tinha colocado 2 questões e eu só respondi uma parte por escrito e eu queria só aqui complementar. Portanto, relativamente a ver de que forma é que eu vejo para as próprias infraestruturas beneficiarem dos recursos de computação, se será só através destes projetos, dos concursos que eu falei. Na verdade, os concursos não são orientados muito para infraestruturas, porque são geralmente curtos no tempo e, portanto, é para projetos para necessidades muito objetivas de computação que determinados grupos de investigação possam ter. Mas não pretendemos ter só os concursos como destino dos recursos de computação que temos. Poderá haver, neste momento, as coisas, como eu digo, ainda estão, os órgãos, digamos, de governança interna da RNCA ainda não tomaram posse. Temos trabalhado com um grupo de Sherpas, por assim dizer, e mas temos ideias, e um bocado à semelhança do que é feito noutros países, de termos classes de recursos para fins distintos. Portanto, uma das coisas que já tínhamos a tutela é que o RNCA tem que apoiar o novo centro de investigação do Atlântico, o Air Center, que é uma iniciativa bandeira também da nossa tutela. E logo desde a Gênese que se falou que um dos data centers que iria articular com outros 3, todos à volta do Atlântico, noutros países, seria este MAC, Minho Advanced Computing Center. Portanto, eu coloco esse trabalho numa categoria, numa cota de recursos que são projetos estratégicos. Portanto, alguém com poder para o fazer decidirá que certos projetos têm caráter estratégico para o país e terão recursos de computação. Há também aqui uma outra realidade muito interessante e que tem muito peso e que estamos a tentar desenvolver, que são os chamados os VREs, ou Virtual Research Environment. O Virtual Research Environment não são nem projetos de curta duração, no sentido em que eu tenho um problema, vou fazer a computação e depois pego os resultados e publico os meus artigos. Também não são uma infraestrutura institucionalizada, como são as infraestruturas do roteiro. Os VREs são uma conjugação de dados, rotinas de computação e uma interface especializada, e que tem geralmente uma duração no tempo bastante longa e que são, digamos,
conchas, portanto, shells, são ambientes muito tailorizados, muito adaptados para certas comunidades de investigação, para depois fazerem a sua computação de uma forma muito fácil. Nós temos já, posso citar dois exemplos. Um é aqui da área de hidráulica, digo aqui porque estou no LNEC, portanto estou fisicamente no LNEC, portanto a área de hidráulica computacional do LNEC tem um projeto chamado OpenCoast, em que podem, a pedido, fazer simulação de qualquer interação da costa portuguesa a pedido. Portanto, isso tem rotinas da costa portuguesa, tem os dados, os datasets necessários para fazer a simulação, portanto, com os dados da costa, não tem dados de outras áreas do conhecimento, tem dados para isso, mas isso funciona, portanto, como um ambiente virtual de investigação especializado para as pessoas que trabalham, para essa comunidade que trabalha na área da hidráulica. Também tivemos contactos, embora não tenham tido um desenvolvimento muito rápido, por parte penso que é da Universidade de Lisboa, o projeto Ceasefire, que é um projeto que tem uma base de dados com décadas de fogos, registro de décadas de fogos em Portugal, mas que depois precisa de HPC para fazer simulações, até simulações em situação de emergência, simulações de progressão de fogos em áreas de Portugal. E, portanto, isso é também um excelente exemplo de um Virtual Research Environment, que é uma infraestrutura light, podemos chamar assim uma infraestrutura light, em que poderá ficar montada e depois ter recursos, que é uma outra categoria que agora está a falar muito na Europa, que é a computação de emergência, para fazer face a simulações com catástrofes naturais, simulação de emergência, em que temos um ambiente pré-definido, bem configurado, e quem trabalhar nessa área dos fogos florestais pode ir a esse ambiente e, sem perceber nada de computação, tem já lá os dados, tem já lá rotinas, e tem já lá os mapas e os ambientes de visualização, e muito rapidamente despoleta um conjunto de computações mais ou menos intensas, que podem escalar para dentro do Centro de Computação Avançada para obter resultados sobre essa área. Portanto, sim, a computação poderá apoiar infraestruturas e poderá integrar-se como back-end de infraestruturas, estando integrada numa política de governance dos recursos. A experiência que nós estamos a começar em Portugal, mas a experiência de todos os países que trabalham com recursos de computação avançada é que muito rapidamente a comunidade precisa do dobro ou do triplo ou do quádruplo, solicita entre o triplo e o quádruplo da capacidade dos recursos disponíveis. Eu posso só dizer que o nosso piloto, com um conjunto muito reduzido de entidades, as entidades do piloto já conseguiram consumir mais de metade dos recursos que temos. Portanto, tem que haver depois regras de seleção, regras e legitimação nas escolhas que são feitas. Quem tomar as decisões tem que ser alguém ou mandatado, ou com cultura legal para o fazer, ou então tem que ser concursos concorrenciais. Obrigado, Nuno. Eu, se calhar, aproveitava também esse comentário para lançar também a discussão. Naturalmente, o Nuno aqui está como representante da Rede Nacional de Computação Avançada e não necessariamente da FCT, mas aproveitando, acho que o bom exemplo e a boa prática que a FCT lançou no âmbito da promoção desses recursos no financiamento que referiu, seria esta, digamos que um serviço a replicar por parte da FCT para outros concursos que não fossem apenas específicos ou especiais e que fosse alargado aos serviços e aos recursos disponibilizados por outras infraestruturas que não apenas ao nível da computação. Estou-me a lembrar, por exemplo, dos concursos para a atribuição de bolsas individuais, digamos que se as infraestruturas nacionais poderiam estar mais próximas da FCT para disponibilizar o seu catálogo de serviços no âmbito desses concursos, e assim estimular também a utilização das infraestruturas e dos seus recursos para efeitos individuais ou para projetos coletivos. Enfim, se isto é algo que faz sentido, se é algo que pode ser tentado, pilotado. Eu digo isto porque ao nível da computação é evidente, não é? É muito mais evidente que esses recursos são necessários de forma transversal, mas para outras áreas científicas isto pode não ser, ainda que disponibilizem recursos. Enfim, eu acho que esta era uma boa prática que poderia de alguma forma ser estendida, e era uma pergunta que eu deixava também aqui, não só se calhar ao João Nuno, mas enfim, aos restantes participantes, se veriam com bons olhos uma coisa deste género. Eu posso talvez comentar, sem dúvida, é evidente que é difícil mudar uma comunidade tão alargada como a comunidade científica nacional num curto espaço de tempo. Tem-se defendido muito que na base dos dados abertos ou da ciência aberta está aqui a questão que sempre foram, e no caso da FCT, se tem particular cuidado, estão em jogo fundos
fundos públicos, dinheiro dos contribuintes portugueses, europeus, pode haver um bocadinho mais, pode haver uma assertividade, não quero usar a palavra coercividade, uma assertividade gradual da FCT no sentido de, para bolsas, para projetos, exigir o plano de dados e evoluir para dizer, e o plano de dados tem que dizer onde é que os dados vão ser depositados e eles terão que ser depositados em sítios com o mínimo de operacionalidade. Eu vejo perfeitamente que pode caminhar nesse sentido. Temos é que ter um caminho que não seja disruptivo e tem que dar muito apoio às diferentes comunidades. Nós temos já grupos muito avançados em Portugal e temos também outros um pouco mais alheios a isso, como ficou patente no inquérito que foi dito ontem. Mas pelo menos para o que forem atividades de ciência, seja bolsas, seja projetos, seja que gerem dados e que gerem dados com base em financiamento público, eu penso claramente que há uma legitimidade para os financiadores públicos, FCT e outros, há mais, elas têm sido criadas mais agências de financiamento, que exijam ou caminhem para uma exigência de práticas de curadoria dos dados. Eu abria para os restantes participantes, eu diria que a minha pergunta não era só no sentido da exigência, mas também de aproximar aquilo que são os serviços das infraestruturas às próprias necessidades das candidaturas. Dar aqui alguns exemplos que são mais próximos da minha área, naturalmente, o Rocio com os serviços que disponibilizam ao nível da formação dos investigadores, e nota-se que muitas vezes nas candidaturas há necessidades desse nível e que podem ser supridas por infraestruturas que são próximas destas áreas. Estou-me a lembrar, por exemplo, do Clarim, que disponibiliza um conjunto de ferramentas para tratamento de texto, a parte lexical, etc. E, enfim, acredito, porque também tem sido um bocadinho essa evidência destes diagnósticos, que muitas vezes nas práticas destas áreas científicas e disciplinares há ainda um grande desconhecimento e um contacto com estas ferramentas e, no fundo, tornar o catálogo das infraestruturas mais próximo destas linhas de financiamento, não só exigindo ao nível do plano de gestão de dados e que o plano de gestão de dados possa implicar também o depósito de dados em infraestruturas, mas também aproximar outras ferramentas que não são apenas ferramentas de dados, chamemos assim. Mas enfim, esta é uma discussão que poderia levar aqui horas, eu não sei se mais alguém querá comentar, o Pedro, a professora Amélia, o professor Lino. Eu diria só um comentário muito rápido, mas muito prático, porque às vezes aqui algumas coisas práticas também são interessantes. Uhum. Eu acredito profundamente que a obrigatoriedade ou que um requisito de desenvolver planos de gestão de dados para diferentes tipos de projetos, quer seja de projetos de investigação, individual grants, unidades, é um instrumento que pode mudar muita coisa a este nível, portanto, de perceber que outras infraestruturas é que existem, que instrumentos de formação, de recursos de formação é que existem. Portanto, requerer planos de gestão de dados, porque é nesse momento em que nós vamos pensar documentação, storage, onde abrir dados, licenças, vamos precisar de um conjunto de recursos, vamos precisar de perceber onde estão as ferramentas, onde estão os sistemas e onde estão os serviços de apoio. Servirá acho que é transversal. É só uma coisa, é só um instrumento, eu sei, mas é muito transversal e é muito pedagógico, portanto, introduzindo planos de gestão de dados, por exemplo, para bolsas de doutoramento ou para doutoramentos ao nível das instituições, que é o que eu pessoalmente defendo há alguns anos, muda muita coisa, muda do ponto de vista pedagógico, muda do ponto de vista de acesso e de percepção do que é que nós precisamos de ter. E, portanto, se à volta dos planos de gestão de dados nós conseguimos construir um conjunto de serviços, mesmo que cada um possa fazer como quiser o plano de gestão de dados, seguindo determinados métodos, mas uma aplicação de planos de gestão de dados disponível a nível nacional, que ligue depois onde é que está a informação de apoio, onde é que estão os repositórios para depositar, quais é que são as licenças que eu devo usar, muda muita coisa. É só uma ferramenta, é só um instrumento, mas pode mudar muita coisa que depois roda à volta disto. Eu depois também gostava só de dizer alguma coisa também sobre uma pergunta que está aqui, depois Filipe, quando tu... Eu queria também, sim, doutora Amélia. Seriam só 2 ou 3 notas que eu acho que estamos todos de acordo com vários aspectos que foram aqui focados, mas um deles, há 2 que me parecem importantes equacionar. Um tem a ver no que a aplicação dos princípios FAIR e
tem a ver e que se relaciona com o facto de não estar perfeitamente compaginado o critério de exigência de avaliação da FCT com os princípios de uma divulgação total dos dados e dos outputs resultantes das bolsas, dos projetos, e tem havido digamos, alguma tensão entre essas duas orientações. Por outro lado, estávamos aqui a falar, e o Filipe mencionou, que muitas vezes nos desconhecemos uns aos outros. Eu acho que o roteiro das infraestruturas é muito importante, mas se houvesse um local onde as infraestruturas estivessem todas juntas, poderia potenciar a relação entre elas e a relação com todos os elementos que todas essas infraestruturas têm, até a nível europeu, não é? Porque é muito difícil andarmos, e para outros públicos, principalmente público investigador, que ainda é o mais resistente à divulgação de ciência, por razões variadas que podemos escalpizar e conversar e discutir durante muitas horas, seria um instrumento positivo para as pessoas conhecerem mais facilmente e até perceberem as vantagens. E era só isto. Eu se calhar reforçava este ponto. Eu acho que era importante, de facto, haver um portal das infraestruturas onde se oferecem os serviços, etc. Isso também me facilita muito a visibilidade e as pessoas saberem, digamos, os investigadores saberem que existem estas infraestruturas. Há muita gente que não faz a mínima ideia, mesmo que nós tentemos passar essa informação, não sabem. E isto acontece ao nível europeu, não é? Os National Contact Points têm um local onde portanto, a oferta de serviços transnacionais está disponível, e nós penso que ganhávamos se fizermos a nível nacional. Mas isso também depende da nossa, digamos, nossa capacidade de organização, se calhar, para o fazer. Sobre a outra questão, é de facto a questão dos dados e também o grande desconhecimento que existe sobre os princípios FAIR, etc. De facto, e às vezes não sei bem se é por desconhecimento total, se é por simplesmente às vezes as pessoas, enfim, não se querem dar ao trabalho de procurar, digamos, ir de encontro a estes princípios, porque, enfim, por vezes, eu não sei, acho que faz parte um bocado da nossa cultura nacional. Se as coisas não funcionam, a pessoa depois encontra resistências, ou se não sabe onde é que há de ir procurar, ou portanto, há aqui uma questão que tem a ver com facto, maior divulgação. Portanto, eu penso que este encontro é ótimo, mas neste momento é muito, digamos, a maior parte, se calhar, da nossa comunidade desconhece muito estes problemas. Temos que ter um maior papel em termos de divulgação, enfim, de formação, tal como existiu agora com a Ciência Vita, uma grande campanha. Temos que, se calhar, fazer algo, não digamos exatamente nos mesmos moldes, mas nessa direção, de modo a que as pessoas percebam que de facto os dados são importantes. E mais, quer dizer, enquanto que algumas publicações obrigam a que as pessoas, de facto, coloquem os dados em arquivos de acordo com certos estándares, nomeadamente daquilo que tem a ver com dados biológicos de sequenciação, está perfeitamente estandardizado e portanto, nós sabemos o que é que devemos fazer e não podemos publicar sem que o façamos, sem que tenhamos lá uma referência a dizer que aqueles dados estão naquele arquivo. Enfim, há muita gente que de facto desconhece isso, há publicações que ainda não o pedem e, portanto, ainda há assim caminhos que permitem rodear esta questão. Mas penso que, de facto, nós temos que fazer chegar às pessoas, digamos, e treiná-las também nestes princípios, tal como existem outras áreas, outros aspectos que também são importantes, mas este é evidentemente um aspecto importante, porque, como alguém já disse, é dinheiro também, não é? Eu gostaria só de falar aqui de um aspecto que não foi referido, né, que eu acho também que é importante. Já se falou aqui da questão dos recursos humanos, da questão das políticas e de pedir os planos de gestão de dados, que eu também acho que podem ser
por si só muito pedagógicos e alertar e mudar muitos grupos, muitas equipas de investigação, mas acho também que como país temos que ter uma estratégia de redução dos custos de operação destas infraestruturas. E aí estamos a falar de que, embora nós, tudo isto corre depois em computadores, com discos, com eletricidade, a eletricidade tem que ser paga. Nós, embora sejamos um país que até se destaca pela percentagem de energia renovável que tem, mas que se destaca negativamente pelo preço da eletricidade. Somos o 4º ou 5º país com a eletricidade mais cara da Europa. E, ao fim do dia, estamos a falar de guardar dados uma década, 2 décadas em storage, que tem que estar ligado 24/24, ou mesmo que seja para usar para robôs de tapes. Tudo isso tem custos de investimento, custos de operação e de manutenção. E nós, na unidade FCCM, temos desenvolvido uma ideia de que o conceito de se desenvolver uma rede de data centers de ciência, porque os edifícios, ou seja, podem ser partilhados, nós podemos ter, não faz sentido, para as 50 e tal infraestruturas do roteiro, temos 50 e tal data centers físicos, não faz sentido nenhum e não é sustentável do ponto de vista económico. Mas podemos ter, dentro do mesmo data center, 20 ou 30 infraestruturas a partilhar, cada uma com os seus dados, cada uma com as suas aplicações, mas todas, se calhar, a partilhar eletricidade mais barata, refrigeração mais barata, porque é um espaço único e profissionalmente gerido que está a ser utilizado. Nós temos esse conceito de Estado no primeiro data center que se construiu já há mais de 10 anos aqui no LNEC, na altura construiu-se para a computação grid, e queríamos muito replicar essa abordagem com, no limite, um data center por CCDR, mas não temos conseguido fazer valer essa ideia. Estamos a insistir para conseguir ter pelo menos um data center na região norte, que muita falta nos faz, e queríamos que fosse, lá está, um data center de ciência, de onde partilhássemos o serviço mais básico, que é alojamento e equipamentos, que podiam ser nossos ou podiam ser de terceiros. Depois partilhar equipamentos comuns, ou seja, a capacidade de armazenamento e de computação nesses equipamentos. E depois, sobre essa estrutura básica de compute, de rede, de network e de storage, como foi referido pelo Carol, podem trabalhar 20, 30, 40, 50 equipas diferentes, 50 infraestruturas diferentes, aquelas que quiserem, reduzindo os custos de operação, reduzindo muito os custos de operação. E eu penso que isso é fundamental para não só acelerarmos, como termos uma melhor sustentabilidade e uma melhor utilização dos fundos públicos. Há muita noção, muitas vezes, verticalizada nas nossas equipas, penso eu, que é quem tem o data center, manda no data center e gera tudo o que lá está. Não é essa a noção. Um data center é uma casa onde podem coabitar diversas infraestruturas, diversos repositórios institucionais, setoriais, e isso é extremamente importante. Acresce a isto, é que se nesses locais de data centers de ciência tivermos fisicamente próximos recursos de computação avançada, então passa a ser, ouvia-se o problema da movimentação dos dados, que em certos datasets muito grandes é crítico. Portanto, há datasets que são relativamente pequenos e conseguem-se movimentar rapidamente para junto dos nós de processamento e recolhê-los, mas há outros que são extremamente grandes e não é fácil andar a passá-los de ponto A para o ponto B para fazer computação para um projeto. E, portanto, a colocalização de repositórios de dados com recursos de computação é também uma abordagem que reduz custos e que agiliza todo este processo. Eu só queria, acho que não se tinha feito uma intervenção sobre a questão digamos, dos fios e dos tubos e dos CPUs que estão lá por baixo e das contas que eles geram, mas é importante não perder de vista essa variável. Pedro. Sim, obrigado. Aproveitava também para responder aqui ao vivo a duas questões que estão aqui dos comentários. Acho que é interessante aí os comentários que o Pedro Fernandes está a fazer aqui. Depois também existe aqui uma questão do Mário David e eu ia só focar duas coisas rápidas. Só anotei aqui que é para não perder muito tempo. A questão do Mário David, que se poderiam comentar sobre o Towards FAIR Principles for Research Software, e identifica aqui um link muito interessante que pode se calhar também partilhar no chat, porque aqui não dá bem para abrir. Talvez, Mário, se quiser partilhar também no chat para todos, acho que seria interessante. É muito bom estar-se a falar em research, software e associar a como é que nós conseguimos também princípios FAIR. E é o caminho. A questão é que nós ainda não estamos naquela fase em que associamos research software aos outros research outputs. E, portanto, eu acho que é aqui que nós temos que trabalhar e que isto está associado ao FAIR, portanto, eu concordo com o Mário julgo que é o objetivo dele é destacar a importância disto.
não é? O OpenAIRE fez umas guidelines, inclusivamente de interoperabilidade para software, para precisamente perceber como é que os repositórios ou provedores de informação de software podem enviar para o OpenAIRE a informação e nós podemos ligar o software ao dataset e à publicação. E já existem exemplos muito interessantes. Se quiserem também explorar em beta.explore.openair.eu, já dá para ver estas coisas a surgir, que é muito interessante. Já temos um bom número de software. Existe uma iniciativa muito importante que se chama Software Heritage, que é a ideia de ter um repositório de preservação de research software. E o OpenAIRE agrega todo o conteúdo do Software Heritage e é muito interessante. Portanto, vamos trabalhar, seria interessante desenvolver algumas iniciativas a nível nacional também para esta parte de software. E seria interessante que research communities a nível nacional ou as instituições também elas próprias tivessem práticas de partilha do software. Claro que existe o GitHub, existem os repositórios do GitHub. O que seria interessante é que os nossos repositórios, ao clique, nós pudéssemos trazer o software do GitHub, depositá-lo no repositório, atribuir-lhe um DOI e este research software poder passar a ser o meu research output, também citável e também referenciável, porque também o research software deve contar para os créditos, à avaliação dos investigadores e à avaliação das unidades, etc. Dados, publicações, mas também software, e é aqui que as coisas ainda não funcionam muito bem. Rapidamente, a outra questão que o Pedro Fernandes refere aqui, que convido todos a ler, a importância de formação de data stewards, de iniciativas de formação que ele sugere que sejam também, que a IFCT possa estimular, que eu concordo e, portanto, investir aqui também na questão de data science e data management, não chega só a exigir de MPs, é preciso fazer formação, portanto, concordamos. O que eu acho é que tem que haver aqui um esforço distribuído ao nível da capacitação. As infraestruturas têm esse papel, facilities como o OpenAIRE ou como o RECAP têm também esta obrigação, mas depois as instituições, me preocupa muito o papel pouco ativo das instituições a este nível. Portanto, as instituições têm que fortalecer mais o seu papel na parte de data science, de formação de fair data e de formação de boas práticas e na distribuição e na disponibilização também de serviços. A Universidade do Minho está empenhada em ter, por exemplo, serviços para repositórios de dados ou para formação em Fair Data Science e outras instituições também estão, portanto, era bom que todos nos dinamizássemos mais e que em próximos fóruns pudéssemos também partilhar estas práticas. Para próximos fóruns, quem sabe trabalhar um pouco mais nisso e também, David, quem sabe fazer um workshop precisamente sobre Research Software num próximo fórum. Bem, obrigado, Pedro. E vamos encerrar, porque já estamos, apesar de tudo, com 3 minutos de atraso, não é muito, mas estamos um bocadinho. Eu gostava de agradecer a participação de todos, acho que foi um debate muito interessante também para percebermos um bocadinho os diferentes estados, vou chamar assim, de maturidade das comunidades no sentido do alinhamento com o European Open Science Cloud e de respeitar também a diversidade da sua forma de trabalhar e das suas práticas. E salientava aqui 3, 4 ou 5 pontos que enfim, acho que foram transversais às várias discussões, a questão da importância novamente dos incentivos, o bom exemplo, a prática trazida pelo João Ferreira, daquele exercício feito pela FCT, do potencial de replicação e de adaptação a outros cenários de financiamento, poderia ser algo interessante. A estratégia de articulação com o European Open Science Cloud, os seus diferentes modelos, quer ao nível dos clusters europeus que vão sendo criados, a possibilidade também de trazermos para o contexto nacional um bocadinho esses modelos, aos níveis das áreas temáticas, das áreas setoriais, de clusters, por exemplo, entre o Varial, Clarim, entre as áreas das ciências físicas, etc. Também foi falado, e depois não temos tempo de discutir, a questão da simplificação, enfim, da necessidade de simplificar cada vez mais os processos de gestão de dados, de curadoria, de interoperabilidade, para que sejam, de certa forma, utilizados de uma forma cada vez mais simples pelos seus utilizadores, e este é um aspecto importante que eu acho que teremos tempo noutros contextos para o discutir. Também a questão, agora sobretudo colocada no fim, das competências, de que forma é que podemos internalizar as competências dentro das nossas comunidades e fazê-lo ao nível mais precoce possível, não só ao nível da formação avançada, mas trazê-lo ao nível
das licenciaturas, podemos falar assim até ao nível dos TESPs, em que há um conjunto cada vez mais de formações curtas que têm necessidades a este nível, como é que as infraestruturas podem posicionar, como é que podem dar respostas e exemplos inspiradores para o contexto europeu e internacional. E um tópico que eu deixava para a discussão, que não foi discutido aqui, que é a questão de que forma é que podemos ligar isto também ao contexto de financiamento do Horizonte Europa, sobretudo ao nível das missões, e diríamos que as infraestruturas podem posicionar-se de uma forma muito interessante para dar a resposta àquilo que se esperará, não sabemos todos ainda muito bem como, mas que se esperará do desenvolvimento das missões, fazendo a interface entre aquilo que é a política pública e aquilo que são os projetos que podem nascer nos nossos contextos disciplinares, nas nossas instituições ou nas nossas redes internacionais. Portanto, deixava aqui um conjunto de tópicos também na qualidade de moderador, enfim, para ficar registado aquilo que aqui discutimos. Agradecia a presença de todos, as apresentações vão ser disponibilizadas, julgo que já estão no site, as que não estão vão ser atualizadas, e passava a palavra então aqui, julgo que ao João Moreira ou alguém da organização para encerrar este encontro.